paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 10, que traz como título Ética Cristã e Vida Financeira. Essa lição aqui, para você que está acompanhando aí o canal do EBD em Foco, outros canais do YouTube, as aulas na sua igreja, é a lição que nós estamos estudando da CPAD do segundo trimestre do ano 2018, na revista trata sobre ética cristã. Foi escolhido alguns temas, ética cristã é um tema muito amplo, né, mas foi escolhido alguns temas para nós estudarmos e nessa semana estamos estudando esse tema que fala de vida financeira. Então é um tema realmente importante e que muitas vezes é um tema ignorado na igreja, né? Muitas vezes as pessoas não falam de vida financeira, está lá todo mundo endividado, todo mundo precisando de um aconselhamento financeiro, mas ninguém toca no assunto. E aí a gente sabe que a Bíblia fala de dinheiro, né? A Bíblia tem mais de 2.000 referências a dinheiro, vida financeira, negócios, né? Você vai encontrar aí muitas referências, isso dá mais referências do que oração. Pode-se dizer que a Bíblia fala mais de dinheiro do que oração. As parábolas de Jesus, a maioria delas fala de dinheiro, né? Tem a ver com administração, com dinheiro. Então a gente observa que Deus ele está assim, preocupado com isso, com relação à nossa vida financeira. E a gente não pode ter medo e nem vergonha de falar, de estudar esse tema, ver o que a Bíblia fala. Talvez um dos problemas que tem aí são as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, então que é uma teologia errada, né? Algo errado, não pode nem chamar isso de teologia, né? Sei lá, chama de qualquer outra coisa, e teoria, qualquer outra coisa. Mas devido a essas igrejas enfatizarem tanto a questão financeira, acaba que muitos crentes que querem ser fiéis à palavra ignoram. Então tem dois extremos aí. Então a gente não pode... A ideia da lição é essa, a ideia dessa lição é justamente colocar esse equilíbrio, né? Não viver com aquela ganância de ter dinheiro, de ser crente só para ter dinheiro, ser rico, porque o crente tem que ser abençoado, né? Ou seja, tem esse extremo, e tem outro extremo da pessoa que fala assim, né, eu tenho que viver pobre mesmo o resto da vida, não tenho que ter dinheiro, que os pobres vão herdar o reino de Deus. Então tem dois extremos aí, a gente vê que não é bem assim, né? Ao mesmo tempo que Deus ele não quer que nós sejamos gananciosos por dinheiro, mas ele também quer nos abençoar e quer que nós tenhamos uma vida financeira equilibrada, né? Sem dívidas, né? Pagando todo mundo que deve e viver de forma tranquila. Então a gente vai ver aí o equilíbrio que Deus quer para a nossa vida. Então essa lição ela vai tratar de vários temas nesse sentido. Essa lição será ministrada aqui com slide em PowerPoint, que você pode baixar no site do EBD em Foco, só entrar ebdemfoco.com ou ebdemfoco.com.br. Se estiver vendo no YouTube, tem o link aí embaixo para clicar, basta ir na descrição do vídeo, clicar no link, vai no site, lá você baixa o slide. Vamos lá, começando aqui a nossa lição, o texto áureo diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Isaías 55, 2, parte A. Verdade prática: as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Então a gente vê aqui que o cristão ele precisa sim ter uma vida financeira equilibrada, porque essa vida financeira equilibrada vai ajudar a sua família, a igreja e o próximo. Então é importante nós estudarmos sobre esse tema e entender qual é o plano de Deus para nós, né? Ou seja, para a nossa vida financeira, o que a Bíblia tem para dizer sobre isso. A leitura bíblica em classe encontra 1 Crônicas 29, de 10 a 14, e 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Essa leitura que eu costumo pular ela para ganhar tempo aqui no vídeo, mas faça ela porque é uma leitura importante. Introdução. O Senhor é a fonte de toda a riqueza, e tanto a prata quanto o ouro pertencem a Ele. Ageu 2,8. Nós sabemos o seguinte, que tudo pertence a Deus. Deus, ele simplesmente nos deu as bênçãos para nós administrarmos. Então nós somos apenas administradores. Da mesma forma que na aula anterior nós falamos da questão
da procriação, dos filhos, que os filhos também são herança do Senhor, bênçãos que o Senhor nos deu, né? A gente sabe também que quando se trata de coisas financeiras, ou seja, de bens, de posses, tudo isso também foi Deus que nos deu, e esses bens, essas posses que nós temos, tudo isso é sustentado por Deus, né? Ou seja, nós recebemos por meio de Deus. Então seria uma arrogância muito grande achar que nós conseguimos sozinhos. Sabemos que é Deus que nos dá, né? Assim, cada um vai prestar conta de tudo que recebeu nesta vida para administrar. Ou seja, se Deus te deu algo, quando chegar no dia do juízo, no dia do julgamento, você vai prestar conta. Não que você vai ser condenado por isso. Nós não estamos aqui colocando a questão da condenação. Não é um julgamento para condenação, mas é uma prestação de contas. O que fica bem claro, isso pode estar relacionado a galardão, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, não vem o caso. O que acontece é, se Deus deu algo para nós administrarmos, quando chegar no último dia, Ele vai cobrar essa administração nossa. Então todos nós vamos prestar conta do que recebemos nesta vida. Então isso aqui é muito sério. Claro, repetindo, para não ficar nenhuma dúvida, não está relacionado à salvação ou condenação. Inclusive, no caso aqui na esfera financeira. Então é o seguinte, nessa lição, nós veremos como podemos gerir melhor as nossas finanças. Então, nós vamos aprender, a ideia aqui, que nós possamos aprender nessa lição, o que são as bênçãos financeiras, como que nós temos que nos relacionar com ela e gerir as nossas finanças a fim de não ficarmos endividados. Uma teologia para a vida financeira. Vida financeira equilibrada. No livro de Provérbios estão registradas as palavras de Agur. Agur escreveu alguns provérbios. Ele falou assim: 2 coisas te pedi, mas não negues, antes que morra. Provérbios 37. Quais são essas coisas? Primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A primeira coisa que ele pede: Senhor, afasta de mim a vaidade, não quero nada de vaidade, e tudo que vem de mentira para mim também não quero. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Essa é a segunda coisa que ele pede. Ou seja, a primeira coisa, afasta a vaidade, e a segunda, não quero ser rico e nem quero ser pobre. Equilíbrio, que eu estava falando desde o começo. O motivo desse segundo pedido é explicado no versículo 9. Ele fala assim: para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Ou seja, Agur desejava dinheiro suficiente para uma vida digna. Ele sabia que se ele ficasse muito rico, tivesse muito dinheiro, ele poderia chegar a questionar, a duvidar do poder de Deus e de quem é o próprio Deus. E claro, se também fosse o outro extremo, se ele fosse muito pobre, ele poderia querer furtar, e aí ele poderia blasfemar contra o nome de Deus. Então ele objetivava, no final das contas, evitar a soberba, ou seja, eu quero o suficiente também, desejava aquilo para que ele não fosse desonesto. Ou seja, eu tenho o suficiente aqui, eu não preciso ser desonesto. Não é que o pobre que está passando por uma extrema pobreza, ele obrigatoriamente vai roubar, vai arrumar um meio ilícito de ganhar dinheiro. Não, isso vai também da criação, da consciência de cada um. Mas a tentação existe de forma muito mais forte aí. Tem pessoas também que são bem-sucedidas e mesmo assim elas roubam, mesmo assim fazem coisas ilícitas para ganhar mais dinheiro. Então tem casos e casos. Ele está colocando aqui mais a questão de que se ele tivesse numa situação de empobrecimento, a tentação para ele fazer algo ilícito para ganhar dinheiro seria muito maior. Então ele queria evitar ser desonesto, e por isso ele aspirava somente aquilo que ele precisava. E é o que diz lá em Mateus, Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então foi isso que Jesus ensinou a nós pedirmos. Então ter o pão de cada dia, ter o pão de cada dia na mesa é aquilo que é necessário, aquilo que realmente nós estamos precisando. Então a questão toda
Muita gente quer ficar muito rico porque acha que se ele ficar muito rico ele vai ser mais feliz, aí ele vai viver melhor. Só que já tem algumas pesquisas que mostram que as pessoas muito ricas elas não são felizes, Tem um patamar aí, A pesquisa, que eu vi é que parece que é 5 mil por mês, mais ou menos. A pessoa que ganha acima disso, que fala assim, mas se eu ganhar 5 mil por mês, realmente seria muito bom, Mas tem gente que quer mais do que isso, Ganha 5 mil, quer 10 mil, quer 20 mil, quer 30 mil. Então, os grandes empresários, as pessoas que têm muitas posses, têm muito dinheiro, essas pessoas elas não são felizes. Por quê? Porque elas têm muitas preocupações, têm muitas coisas para se preocupar. Então, tem ali um limite, um equilíbrio, e o que nós temos que almejar é não deixar faltar o pão de cada dia, Ou seja, nós temos que viver uma vida equilibrada, assim como Agur pediu a Deus. O perigo do amor do dinheiro, um amor ao dinheiro, ficaria melhor aqui. O apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir do laço das tentações da riqueza. Ele vai também completar aqui, vai falar assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está falando justamente dessas pessoas que querem mais riqueza, essas pessoas que querem mais e mais e mais. Elas acham que quanto mais dinheiro tiver, melhor vai ser para elas, elas vão ser mais felizes. E essa cobiça, isso fez com que muitos se afastassem da fé e trouxessem para si mesmo muito mais dores, muito mais preocupações. E o perigo não está no dinheiro em si, o mal não está no dinheiro em si, mas no amor ao dinheiro. O mal está em amar o dinheiro, colocar o dinheiro como algo mais importante na sua vida. Jesus mesmo fala disso, Você não pode adorar a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. O dinheiro ele vai ser algo bom, algo que vai trazer benefícios para nós, mas ele não deve ser o primeiro lugar na nossa vida. O mal também está em perder a comunhão com Deus e passar a depositar a confiança nas riquezas. Tem muita gente mesmo que conquistou muito dinheiro e depois abandonou Deus, não confia mais em Deus, porque ele pensa assim, se eu ficar doente eu vou no médico, eu posso pagar uma cirurgia, se a minha cirurgia foi 200 mil reais eu tenho para pagar, se for 1 milhão eu tenho para pagar. Ela começa a confiar no dinheiro. Então a saúde, tudo enquanto que acontece na vida dela, educação, o que ela precisar, Eu não vou fazer uma lista aqui extensiva, não. O que a pessoa precisar, ela tem dinheiro para comprar. E nós sabemos que tem muitas pessoas assim, não importa o que for. Não importa, eu quero uma Ferrari. Ela vai lá hoje e compra uma Ferrari. É $1,5 milhão. Ela compra uma Ferrari. Ela tem dinheiro para isso. Então, muita gente, diante dessa situação de ter muito dinheiro, acaba confiando nas riquezas. Eu dei um exemplo aqui de alguém muito rico, mas pode ser até uma pessoa mais ou menos rica. Não precisa ser muito rica, não. Ganhou um dinheirinho ali, já começou, já a afastar dos caminhos do Senhor. Já começou a confiar na riqueza, a confiar no dinheiro. E a Bíblia revela que essa atitude foi um empecilho de libertação na vida de muitos. Então, aqui o exemplo que o comentarista da revista coloca, o jovem rico. O jovem rico, ele chegou para Jesus e falou, Senhor, que bem eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, olha, faz o seguinte, guarda os mandamentos. Mas isso aí eu já faço desde a minha mocidade, desde quando eu era criança, eu aprendi isso aí, eu guardo todos os mandamentos. Aí Jesus falou, então tá, vende tudo que tem e me segue. Ele não quis fazer isso. Não é que seja obrigatório nós vendermos tudo e seguir a Jesus numa vida de extrema pobreza. Mas o que Jesus estava mostrando aqui é que esse jovem, ele estava com o coração preso nas riquezas. Ele estava com o coração preso nas suas posses. Então não era questão dele vender tudo que tinha, mas era questão simplesmente dele colocar Cristo em primeiro lugar. E ele não fez isso. Ele não fez isso. Então esse jovem estava preso, com o coração preso nas riquezas. A gente olha também Ananias e Safira, que todo mundo ali combinou de vender as posses e depositar aos pés dos discípulos para ali ser distribuído igualmente para todo mundo, ajudar os pobres e tudo mais. Era assim que a igreja primitiva funcionava. Também não é uma regra para a igreja funcionar. A igreja primitiva era assim, tinha esse costume. E eles
enganando, pensando que estavam enganando a Pedro, né, mas eles estavam enganando que é o Espírito Santo. Separou uma parte para eles. Eles poderiam muito bem chegar para Pedro e falar assim: Pedro, nós não podemos vender toda a nossa posse, a gente só vai vender metade. Entende? A outra metade vai ficar conosco. Eles poderiam fazer isso. O problema deles é que eles queriam mostrar para os outros que eles estavam dando tudo, né? Ou seja, eles queriam chegar lá: olha, tá tudo aqui, eu vendi toda a terra e tá tudo aqui. Eles queriam o que estava em jogo também era a questão da soberba, de aparecer, de ser melhor do que os outros. Eles mentiram para o Espírito Santo, né? Ou seja, pensando que estavam enganando a Deus, mas não estavam enganando a Deus. E aí, quando eles chegaram ali mentindo, eles acabaram o quê? Morrendo. Ah, mas Deus é tão cruel, matou eles. Acontece o seguinte, né, o coração já estava endurecido. A questão do arrependimento para eles ali não é que Deus não tinha capacidade de perdoar, mas é que o coração estava tão endurecido que eles não se arrependiam mais. E também serviu de exemplo para que toda a comunidade visse aquilo ali e soubesse que as coisas de Deus têm que ser tratadas com seriedade. Não é de qualquer jeito, não é tentando enganar, porque são homens comuns que estão ali na frente, eu vou enganar, vou fazer o que eu quero. Não, se a comunidade tinha combinado aquilo, todo mundo estava fazendo aquilo, então viver daquela forma, né, naquela comunidade, naquela igreja primitiva, realmente não era aceitável e eles tiveram que, né, servir de exemplo para que os outros visse que ali era coisa séria. Mas fizeram isso também por quê? Porque o coração estava nas riquezas. Judas Iscariotes também. Judas Iscariotes, ele já era corrupto desde antes. A Bíblia diz que ele já pegava dinheiro da bolsa, né? Jesus andava com os discípulos, tinha uma bolsa com dinheiro para comprar comida para eles sobreviverem ali caminhando pela Judéia, pela Galiléia e tal. E ali Judas, ele já tinha esse coração mau, ele já roubava o dinheiro. Então quando ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, o seu coração já era inclinado para as riquezas. Pois ele viu que isso não valia a pena, mas não se arrependeu de verdade e se enforcou. Então são 3 exemplos bíblicos de pessoas que estavam com o coração preso na riqueza e acabaram pagando, né, com a própria vida. Não sabemos o destino desse jovem rico, se ele se arrependeu depois ou não. Mas Ananias, Safira e Judas, eles pagaram com a própria vida por depositarem a confiança deles no dinheiro. Portanto, mesmo que o Senhor nos permita enriquecer, o salmista nos adverte quanto ao pecado em relação às riquezas. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Salmos 62:10. Não tem problema nenhum ficar rico, não tem problema nenhum ganhar dinheiro, não tem problema nenhum você trabalhar, você estudar, você conquistar, comprar um carro zero, comprar uma casa nova, ter uma mansão, ter milhões na conta. Isso aí não tem problema nenhum. Você pode fazer isso perfeitamente, ser um crente, servir a Deus e morar no céu. Eu conheço pessoas bem-sucedidas que são crentes de verdade, que fazem a obra de Deus, né, e a gente vê que dá exemplo de crente. Então, só tem que ter um cuidado maior. Tem que ter um cuidado maior. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. O problema é que a tendência do coração humano é justamente confiar na riqueza e não confiar em Deus. Então a gente tem que vigiar muito. Todos nós podemos sim ser abençoados e ter muito dinheiro, mas temos que tomar muito cuidado com isso. Meios honestos para ganhar dinheiro. Trabalho e emprego. Vamos lá. Desde a queda no Éden, o homem precisa empregar esforços para obter os bens de que necessita para sobreviver. Então Deus chegou para Adão e falou assim: olha, Adão, tu tinha uma vida boa aqui no jardim, mas a partir de agora você vai ter que trabalhar pesado. Lembrando que o trabalho não foi resultado da queda. O trabalho ele já existia antes da queda. Antes lá de Adão e Eva pecar, vivendo no jardim do Éden, eles já trabalhavam. Adão já tinha trabalho. O que veio depois da queda foi o cansaço, a fadiga, né? Isso sim é que veio depois da queda. Hoje a gente sai para trabalhar, chega em casa à noite cansado, né? Só quer, sei lá, tomar um banho e cair no sofá e assistir televisão até na hora de dormir, né? Não quer fazer mais nada. E, enfim, às vezes é um desânimo, dependendo do dia, dependendo do trabalho que a pessoa realiza, ela chega em casa cansada. Esse cansaço, sim, é resultado da queda, mas o trabalho em si é bênção de Deus. A questão toda é que depois da queda também o homem precisou depender do trabalho para sobreviver.
Então, ou seja, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, assim, dá a entender que antes da queda, apesar do homem trabalhar, o sustento era meio que automático. Todo mundo já era abençoado ali no jardim, já tinha tudo que precisava. Agora, depois da queda, tem um probleminha ali. Além do cansaço, se você, meu amigo, não trabalhar, o bicho vai pegar para você. Ou seja, você só consegue o teu pão se tu trabalhar. Então já ficou um pouquinho mais complicado, né? Você vai ter que suar agora para conseguir o sustento. Jesus falou o seguinte: digno é o trabalhador do seu salário. Então o próprio Jesus falou que quem trabalha tem que ganhar alguma coisa, tem que ter um salário. Então a gente vê aqui um princípio básico aqui. Então Paulo ele já enfatizou que o trabalho é o meio digno de ganhar dinheiro. Então, como que eu ganho dinheiro? É trabalhando. Porque bem vos lembrais, irmãos, do que o vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2,9. Paulo ele fazia tendas, ele tinha uma profissão, era fazedor de tendas. Então, mesmo pregando o Evangelho, Paulo continuava trabalhando, fazendo tendas para não ser pesado à igreja. Claro que tem momentos que Paulo fala que ele realmente recebe um dinheiro da igreja, recebe ajuda financeira, mas Paulo ele tinha uma preocupação em não ser pesado, que muitas igrejas que Paulo passava, os irmãos eram pobres, não tinham assim condição de contribuir muito. Então Paulo ele tinha a sua profissão. Então ele mostra o seguinte, que tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então o meio digno de ganhar dinheiro, de crescer na vida, crescer na vida financeira, vamos colocar assim, e crescer também em vários aspectos da vida aí, né, na moral, crescer, enfim, nos relacionamentos, tudo isso envolve trabalho. Tudo isso envolve, o trabalho está envolvido em tudo aí. Então o cristão ele não pode envolver-se com meios ilícitos ou criminosos. Aí está errado. Mas os meios de ganhar dinheiro que não são ilícitos, né, são meios corretos, aí sim o cristão tem que dar o melhor de si. E também nem tampouco explorar ou extorquir o seu semelhante. A gente vê alguns casos também na Bíblia de exploração, mas a Bíblia vai condenar isso aí. Nós temos que ser honestos conosco e também com os nossos semelhantes, as pessoas que trabalham para a gente, que estão fazendo alguma atividade, pagar um salário digno, né? Não pensar somente no lucro, mas para quem é patrão, para quem tem uma empresa, tem que saber aí também que o trabalhador da sua empresa, ele também é seu irmão e ele tem que receber um salário digno. A Bíblia vai condenar o preguiçoso. Isso aí de Gênesis a Apocalipse, vai ter a condenação desse preguiçoso. A gente vê aí que Deus, o nosso Deus é um Deus que trabalha, ele trabalha. O tempo todo ele está trabalhando. Até no sábado Jesus falou que Deus trabalha, né? Então assim, Deus descansou no sétimo dia, mas não foi aquele descanso de ele jogou as pernas para cima e ficou à toa, não. Foi um descanso de obra terminada, né? Mas Deus continua trabalhando até mesmo no sábado, né? Deus não jogou a perna para cima e falou assim, agora eu não vou fazer mais nada no dia de sábado. Não. Então Deus ele trabalha o tempo todo. O nosso Deus é um Deus trabalhador e ele vai dar o exemplo para nós. Então, em 2 Tessalonicenses 3,10 vai estar escrito, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ponto. Ou seja, meu amigo, tu não quer trabalhar? Não fica com fome. Né? Deixa a comida para quem está trabalhando. Então isso aqui é um alerta para quem não quer trabalhar. Escolarização e mobilidade social. A sociedade é formada por classes sociais, então tem várias divisões das classes aí, né? Baixa, média e alta, classe A, B, C, D, E, ou seja, várias classes, mas o que nós sabemos é que uma pessoa ela pode trocar de classe, né, caso ela venha a ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então essas classes aqui estão relacionadas realmente à questão financeira. A pessoa que tem uma quantidade maior de dinheiro, ela está numa classe maior. Uma pessoa que é pobre, tem pouco dinheiro, ganha um salário mínimo, está ali lutando para sobreviver, essa pessoa é considerada classe baixa, é a realidade. A pessoa, não, eu já ganho um salário melhor, já tem uma casinha, tem um carro e tal, já vai no shopping, já tem um poder monetário melhor. Essa pessoa, né, vai no shopping, compra roupa nova e tal, vai passear, vai curtir. Essa pessoa já está ali numa classe um pouco maior, uma classe média. Depois tem a pessoa muito rica, tem muito dinheiro, faz o que quiser, viaja de avião e tal. Então é uma classe alta.
não vem ao caso discutir aqui as classes, né? Mas existe a possibilidade da pessoa sair de uma classe e ir para outra classe. E um dos meios disponíveis é o que? É a escolarização. Então aqui a questão toda é que quem estuda mais, quem corre atrás de um conhecimento a mais, de fazer uma graduação, aí depois uma especialização, um mestrado, um doutorado, a pessoa que busca isso, é comprovado que ela consegue, ela tem uma probabilidade maior de encontrar melhores empregos e melhores salários. Então, uma pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, né, diz que o salário aumenta 15% para cada ano de estudo. Então isso aqui é uma média. Então a gente pode falar assim, porque eu conheço fulano de tal que só tem a 4ª série e é rico, né, tem fazenda, tem isso, tem carro, tem... Existe isso aí, não é regra, viu? Agora sim, na média, as pessoas que estudam mais, elas têm a possibilidade de ter um emprego melhor. As pessoas que estudam mais, que levam a sério os estudos, porque tem muita gente que estuda também e está pobre, não tem nada, não consegue emprego, muitas vezes pela incompetência dela, muitas vezes pela área que ela escolheu que é concorrida, tem disso também. Mas na média geral, né, quem coloca ali à disposição os estudos e tem a oportunidade, corre atrás e aproveita essas oportunidades, essa pessoa realmente ela consegue ali ter melhores salários. Só que o cristão tem que precisar ter cuidado com essa busca desse aprimoramento intelectual, né? As pesquisas dizem aí que 58% dos jovens cristãos se desviam quando entram na faculdade. Então, realmente, dentro da faculdade, dentro da universidade, o jovem ele vai estar ali no meio, né, onde tem muitos ateus, tem muitas pessoas que usam drogas, muitos que gostam de beber, e o jovem cristão que não teve ainda essa convivência, viveu no mundinho dele ali separado, só que todo mundo crente, aquele negócio vai para a escola e depois volta para casa, controlado pelos pais, de repente ele se encontra nessa situação onde ali está pessoas que têm um pensamento totalmente anticristão, coisas que ela não tinha convivido ainda, e pessoas que realmente querem levar a vida de qualquer forma, ela se deixa levar por aquilo ali, o jovem se deixa levar por aquilo ali e acaba se afastando da igreja e se afastando de Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, né? Quem tem filho, conversar, ensinar, procurar mostrar dentro da palavra de Deus o que é a verdade, para que eles não possam se enganar com doutrinas, né, vãs e falsas filosofias que tem por aí. O cristão também precisa ter em mente que não devemos buscar conhecimento por vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Então o apóstolo Paulo aqui mais na frente, que ele vai dar o exemplo de Cristo, que esvaziou-se de si mesmo e tal. Ou seja, Cristo tinha todo o poder, toda a glória, e mesmo assim ele encarnou como ser humano e viveu como ser humano, como servo. Então, ou seja, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Tem muita gente que entra na universidade e no primeiro semestre já quer se considerar melhor do que os irmãos da igreja que não estudaram ainda, chega lá querendo ter um conhecimento maior, né, desprezando os outros. Então está usando o conhecimento da forma errada, e não é assim, né? Ou seja, tudo que nós vamos fazer tem que ser com humildade e sempre considerar os outros superiores. Mesmo que a pessoa tenha uma graduação, um mestrado, um doutorado, ele tem que saber que aquele irmãozinho lá da igreja que só tem a 4ª série, em muitas áreas da vida ele tem mais conhecimento e mais experiência do que ele, né? Ou seja, do que aquele outro que tem o doutorado. Então a gente tem que saber respeitar isso aí e ser humilde e reconhecer essa situação. Então só porque está estudando mais não significa que os outros não têm nenhum conhecimento. Não é bem assim. Não devemos desprezar outras pessoas porque elas não estudaram. Né? Cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua forma de viver e nós temos muito que aprender uns com os outros. O padrão bíblico está em usarmos a escolarização e a ascensão social para servir o reino de Deus. Então, se você estudou, se você tem um conhecimento a mais, use isso no reino de Deus. Eu coloquei um exemplo aqui, que você pode ser professor da escola bíblica dominical, mas não é regra. Você pode usar o seu conhecimento também para evangelizar? Pode sim, porque às vezes evangelizar alguém que já tem uma formação superior é mais fácil para você, que também tem uma formação superior, do que alguém que só tem a 4ª série.
Então talvez você consegue ter mais acesso a essa pessoa, ao linguajar dessa pessoa. Então usar o seu conhecimento para evangelizar, isso é louvável, é isso que Deus espera de você. Então existem várias coisas na igreja, várias coisas no reino de Deus que dá para fazer, que o conhecimento secular ele pode ser usado, né, para que o reino de Deus realmente seja abençoado, para que cresça, né, o reino de Deus. Enfim, colocar aqui, né, para o crescimento do reino de Deus. Então servir melhor o reino de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios 10:33. Então, ou seja, o apóstolo Paulo deixa o seu exemplo que ele não está buscando algo para si mesmo, para o próprio proveito, mas para que ele possa usar tudo o que ele sabe para que outros possam se salvar. Então, o conhecimento adquirido pelo apóstolo Paulo, por exemplo, era usado para a salvação. Paulo falava vários idiomas, ele falava latim, ele falava grego, ele falava hebraico. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha um conhecimento muito amplo, muito vasto de várias coisas, conhecia as filosofias gregas, e ele usava tudo isso para ganhar almas. Era isso que ele fazia. Terceiro tópico, como administrar o dinheiro. Então entramos aqui num tópico bem prático, né? Primeiro, a fidelidade na casa do Senhor. A boa administração financeira tem início com a fidelidade do cristão na entrega dos dízimos e nas ofertas. Então começa por aqui, né? Ou seja, para você ter um equilíbrio financeiro, começa dizimando e ofertando. O dízimo era praticado antes da lei. Antes da lei, Abraão deu dízimo, Jacó também falou do dízimo, foi requerido no período da lei e também está em vigor na nova aliança. É claro que no Novo Testamento nós não vamos ter um ensinamento direto assim, dá o dízimo, né? É obrigatório dar o dízimo. Não é isso. Não vai ter nada direto assim no Novo Testamento. Mas nós sabemos o seguinte, que o propósito do dízimo era para ter mantimento na casa do Senhor. Então hoje, se tem a igreja tem gastos, gasta para construir, gasta para manter, com energia, com alguém para limpar, enfim, um microfone que quebra, o sustento do pastor que às vezes vive da obra. Então assim, os gastos da igreja tem que assim, se tem gasto, vem de algum lugar. O dinheiro tem que vir de algum lugar. O governo não vai dar. Vem de onde, irmão? Não tem, assim, eu queria levar assim, uma reflexão, entende? Tem gente que fala assim, não vou dar o dízimo e tal, porque é o dízimo do Antigo Testamento. Tá, esquece isso. Para pensar o seguinte, olha para os gastos da igreja. De onde vai vir o dinheiro para manter a igreja? Vem de onde, se não for do nosso bolso? Não é que quem não contribui não pode participar da igreja, não é isso, porque senão vira clube. Né? Falar assim, só vai participar da igreja quem paga. Tá errado. Né? Tá errado. Todo mundo, a igreja é para todos, mas do dinheiro que para manter a igreja tem que vir de algum lugar, né? E aí que vem da nossa contribuição, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A gente tem que parar para pensar nisso. E o dízimo é algo justo, porque se o pastor da igreja falar assim, irmão, todo mundo vai contribuir com R$100. Só que aí alguém fala assim, pô pastor, eu só ganho R$500, o irmão ganha 10 mil. Como é que funciona? Não é injusto isso aí? Eu dou 100 e o outro dá 100? Então, vamos colocar uma coisa que é padrão para todo mundo, 10%. Então, 10% é algo que é democrático. Está valendo igual para todo mundo. Quem ganha R$500 dá R$50. Quem ganha 10 mil dá R$1.000. É proporcional. Então, o dízimo, o princípio básico por trás do dízimo, ele continua valendo. A gente vê, não estamos mais debaixo da lei, mas o princípio básico da lei continua valendo. Então, ou seja, o dízimo, o princípio é o mesmo, 10% para todo mundo, para que haja mantimento na casa do Senhor. Entregar os dízimos significa devolver ao Senhor a 10ª parte de todos os nossos rendimentos. Então sabemos o seguinte, que o que Deus nos deu, né, é dele. Nós só estamos devolvendo 10%. A oferta, né, é extra ao dízimo, é algo extra. Tanto um quanto o outro devem ser dados com alegria, com amor, com altruísmo e voluntariedade. Então a gente tem que parar para pensar isso aqui. Eu não posso dar o dízimo pensando em ganhar algo em troca, como fazem algumas igrejas por aí. Dá o dízimo para tu ser abençoado. Não, você dá o dízimo porque você já é abençoado.
Você dá o dízimo de forma voluntária, alegre, com o coração contente. É assim que tem que ser o dízimo. Então o dízimo não tem que ser pensando em receber algo em troca, como se estivesse barganhando com Deus. Então a gente tem que parar para pensar nessa questão do dízimo nesse sentido. Esquecer essa questão de, vou dar o dízimo para ser abençoado. Não, vou dar o dízimo porque eu já sou abençoado. É algo voluntário, né? Uma oferta voluntária. Pode colocar assim, o dízimo é uma oferta voluntária. Algo que você faz de coração e com alegria. O sentimento que deve predominar no coração do crente no momento da entrega solene é de gratidão a Deus. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque o coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Ou seja, o povo contribuiu de forma voluntária, com coração íntegro e de forma liberal, ou seja, não foi nenhum tipo de como é que se diz assim, um incentivo financeiro por trás, né, para fazer a pessoa dar, ou quem sabe forçado, ou com tristeza, não. Com alegria, com júbilo, é o que está escrito na palavra do Senhor. Estabelecendo prioridades. A Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção, porque a sabedoria serve de defesa como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao possuidor. Eclesiastes 7:12. Então acontece o seguinte, a pessoa tem que ter sabedoria para servir ali de defesa, mas também o dinheiro também serve de defesa. Então quando a pessoa tem dinheiro, ela se sente o quê? Protegida. Contudo, o dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos. Então tem que parar para pensar nisso aí, né? Se eu estou administrando mal, eu estou endividado, isso não é mais bênção, acaba sendo uma maldição na vida da gente. Então devemos estipular prioridades e metas para aplicar habilidosamente os recursos e evitar o desperdício. Então nós temos que parar para pensar nessa questão do dinheiro, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, estou administrando da forma correta, onde eu estou investindo os meus recursos para que eu possa evitar o desperdício e colocar naquilo que realmente é prioridade. O planejamento evita a aplicação do dinheiro em atividades supérfluas ou desnecessária. Quando você planeja, você anota aquilo que é necessário, anota aquilo que precisa fazer. A minha meta é aprender inglês, a minha meta é fazer a faculdade, a minha meta é juntar um dinheiro aqui para fazer uma viagem, conhecer os meus parentes que moram longe. Ou seja, você vai planejar a longo prazo. Não, quero planejar aqui uma viagem para Disney, não tem problema, quero viajar para Disney, vou planejar, vou organizar, para você, né, não gastar o dinheiro à toa e seguir aquele planejamento. Ou seja, qualquer coisa que você vai fazer, faça um planejamento a longo prazo. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Isaías 55:2, parte A. Ou seja, se a pessoa não tem planejamento, ela gasta com coisas desnecessárias, não tem ali algo guardado, uma quantidade guardada para uma emergência, e quando realmente precisa para algo ali de emergência, algo útil, ela não vai ter. Então gasta com o dinheiro à toa, né, e depois fica passando dificuldades. Nesse sentido, as prioridades devem ser ordenadas pela necessidade e urgência de cada situação. Fazer compras ou fazer um curso? Então tem que definir o que é prioridade. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá fazer comprar roupa, comprar sapato, comprar não sei o quê. Aí gasta lá o dinheiro todo naquilo ali, depois aquilo se acaba, né, e ela fica endividada e não tem nenhum retorno. Agora, quando a pessoa investe, por exemplo, em um curso, né, em uma formação, um curso de inglês, um curso superior, um curso técnico, ela pode ter um retorno daquilo ali. Então, o que é prioridade, né, para você? Tem que parar para pensar nisso aí. Assim, uma administração transparente e sincera demonstra temor de Deus na aplicação das finanças da família. Então, nós temos que parar para pensar onde vamos aplicar o nosso dinheiro, gastar o nosso dinheiro, né? Porque se fizer da forma errada, vai ter prejuízos e vai sofrer no futuro. Evitando as dívidas. A falha no estabelecimento de prioridades provoca endividamento. Então muitas vezes as pessoas não param para pensar, compram mais do que ganha, gasta mais do que ganha, não tem prioridade, né? Às vezes a pessoa troca, né, um futuro com dinheiro sobrando, com dinheiro na conta, para ela viajar, para ela curtir,
né, uma casa, um carro, quem sabe no futuro, por algo presente, né? Ou seja, por uma viagem aqui que vai acabar tudo, ou uma roupa muito cara, ou um sapato muito caro. Ou seja, ela poderia poupar esse dinheiro e lá na frente ela ter muito mais, né? Ela poupava o dinheiro aqui hoje, lá na frente ela poderia usar esse dinheiro de forma muito mais sábia. Mas aí ela troca, ou seja, não sabe o que é prioridade. E aí vem o endividamento. O que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. A gente fala assim, mas eu não peguei dinheiro emprestado com ninguém. Mas está devendo cartão de crédito, está devendo cheque especial, está devendo banco, está devendo um monte de gente. Ou seja, é a mesma coisa. São formas modernas de pegar dinheiro emprestado. Então a gente observa que quem está com dinheiro emprestado é servo daquele que empresta. O comprometimento da renda familiar acarreta uma série de outros prejuízos, tais como impaciência, nervosismo e desavenças no lar. Muita gente está passando por isso aqui e resulta em tudo isso. Para evitar essas desagradáveis situações, é aconselhável comprar tudo à vista, ou seja, vai lá e compra à vista. Assim você evita o endividamento. Não ser fiador de estranhos, né? Você não conhece a pessoa, é fiador, depois tem que pagar a dívida, né? Fugir dos agiotas que emprestam dinheiro com juros absurdos, abusivos. Então você vai só se endividar mais ainda, vai ficar pior do que está. E ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque aqui você está mostrando que o seu coração não está preso nas riquezas, você está devolvendo para Deus 10% com alegria, né, sabendo que Deus está recebendo aquilo ali, aquela tua oferta, porque você está dando com alegria. Então aqui nós observamos algumas dicas, né, que você pode colocar em prática, e entre outras dicas, você pode anotar o que você gasta, você pode fazer um planejamento a longo prazo, né, você pode começar a parar para pensar o que é que você quer no futuro, quanto você ganha, quanto você gasta por mês, quanto você vai poupar, né? Ou seja, tem gente aí que ganha 3 mil reais por mês e vive super bem mesmo. A pessoa, né, paga todas as dívidas, não deve ninguém, e no final do ano ele viaja para longe, de repente está lá no Facebook, está lá fulano de tal, está não sei aonde, tá às vezes até na Europa, né? Fala, mas o cara só ganha 3 mil por mês, será que ele está fazendo alguma coisa errada? Não, é simplesmente uma pessoa que planeja, que sabe guardar dinheiro, que sabe fazer uma poupança, que sabe fazer investimentos corretos. Então nós temos que parar para pensar nisso aqui para evitar situações desagradáveis. Chegamos aqui no final da aula, conclusão. O cristão deve trabalhar honesta e diligentemente para suprir o sustento de sua família. Ele deve administrar bem seus recursos a fim de não pecar contra Deus e não expor a sua família ao vexame moral e privações. Então, ou seja, o cristão verdadeiro, ele vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro e vai administrar da forma correta. Porque quando as pessoas começam a ficar endividadas, o que acontece? Elas começam a cortar coisas que trazem assim, prazeres, né? Vamos cortar a TV a cabo, vamos cortar a internet, né? E aí começa a ficar chato dentro de casa, né? Você começa a cortar aquelas pequenas coisas. E aí começa, não vamos mais no cinema, porque não é coisa que gasta muito, né? Fala, vou no cinema, eu gasto 50 reais com entrada, com uma pipoca, com um lanche, né? Ou seja, você fala assim, nem gasta tanto assim, mas você corta isso. Então quando você começa a cortar essas pequenas coisas, começa a vir os problemas dentro de casa. Então o ideal é quando tem uma dívida muito grande, né? Até eu vou abrir esse parênteses aqui, tenta baixar o padrão. Se teu carro, por exemplo, vamos supor que você deve 10 mil reais, né? Teu carro vale 30, vende o teu carro por 30, paga a dívida de 10 mil e compra um carro de 20. É muito melhor do que você ficar cortando coisas pequenas e aí no final das contas você não paga a dívida e ainda ainda perde os pequenos prazeres. Então é um conselho de especialistas na área. Baixa o padrão, paga um aluguel de 1.000, baixa um aluguel de 700, né? Baixa o padrão de vida. Né? Tinha um apartamento que vale 200 mil, vende esse apartamento de 200 mil, compra um de 100, pega 100 mil, paga as dívidas, faz investimentos e depois você recupera. Então essa é a ideia, né, de você sair de uma dívida muito grande, né? Não é cortar as coisas. Quando você começa a ter privações, aí os problemas começam a piorar mais ainda e mesmo assim você não consegue pagar a dívida. Devemos em primeiro lugar confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em segundo, fazer todo o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu. Então, ou seja, confiar em Deus, saber que Deus supre as nossas necessidades, né, e também fazer o possível
né, para administrar o que Deus nos deu. Então nós vamos prestar conta de tudo que Deus nos deu, então nós temos que saber administrar isso da forma correta. Amém? Encerro aqui a aula. Então eu aprendi muito nessa lição, espero que você tenha aprendido também. Aqui tem as perguntas para você que vai usar o slide na sua igreja, né, bem interessante. Os cursos do EBD em Foco que você vai encontrar. Aqui alguns links extras que eu sempre coloco para você se aprofundar em alguns temas aí. E eu encerro aqui a aula. Caso você não se inscreveu ainda no canal do EBD em Foco, se inscreva, clique em gostei, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que se Deus está abençoando a sua vida nessas aulas, vai abençoar a vida de outras pessoas. A paz do Senhor, até a próxima aula.